Do Shig, fiz o meu primeiro mangá e deu tudo errado. Pode ficar tranquilo aí que tem muitas outras coisas aí que vão dar errado na primeira vez também. E aí, suave, eu sou o Shig e eu finalmente lancei o meu mangá. Pelo menos o primeiro capítulo, né? E eu gostaria muito de vir aqui falar positivamente de quanto eu gostei de fazer, do quanto ficou muito foda, muito legal, e vim aqui só contar os pontos positivos, mas infelizmente eu não consigo. Enquanto eu li e relia meu mangá diversas vezes, eu fui descobrindo vários problemas e várias coisas que eu poderia ter feito diferente. E eu sou muito autocrítico, então eu não consigo simplesmente vir aqui e fingir que ficou muito irado. Mas tá aí, ó, Bento Ribeiro. Tá aí. Bento Ribeiro, não sabia, não. Porra. Tá aí, finalmente. Aí, achou um. De fato. Achou um. Então, de fato. Achou um. Vou voltar nesse aqui porque nada a ver, desvirtuei o vídeo do cara. Acho que dá pra você aumentar um pouquinho. Dá pra aumentar? Ele fala um pouco baixinho. Desvirtuei o vídeo do meu mano Chique aqui. Trabalhador. E aí, suave, eu sou o Shig e eu finalmente lancei o meu mangá. Pelo menos o primeiro capítulo, né? E eu gostaria muito de vir aqui falar positivamente de quanto eu gostei de fazer, do quanto ficou muito foda, muito legal, e vim aqui só contar os pontos positivos, mas infelizmente eu não consigo. Enquanto eu li e relia meu mangá diversas vezes, eu fui descobrindo vários problemas e várias coisas que eu poderia ter feito diferente. E eu sou muito autocrítico, então eu não consigo simplesmente vir aqui e fingir que ficou muito irado. Mas mesmo assim, pra não passar em branco e eu poder fazer um vídeo maneiro, eu pensei em fazer um vídeo contrário a isso. Os 5 maiores erros que eu analisei no meu próprio mangá. Nada melhor do que o próprio criador pra criticar sua obra, né? Não. Mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Bom, pra dar uma introdução ao meu mangá. Você dá com a leve viciada, né? Depende do crítica. Eu acho que se você tiver um olhar distanciado, é legal. Se tiver nenhum apreço pela sua obra. Não, você 20 anos depois você olhar e falar, porra, isso aqui, mas esse tipo, fiz agora. Tipo que comenta no primeiro mangá dele lá. Isso é legal. História de um samurai, que seria o lobo, que vive no mundo cyberpunk. Bonito. E aí nisso ele enfrenta vários problemas que um mundo cyberpunk tem, como... é bonito o mangá. Tá bom mesmo. Drogas, criminalidade, poluição, excesso de tecnologia. E nisso, no decorrer da história, ele acaba encontrando uma garota que no fim dá o desenrolar de todo o enredo aí pro final, né? Esse mangá, ele se chama O Lobo e a Lebre, e ele, na verdade, ele é uma spin-off de um outro projeto que eu tinha na minha cabeça. Só que como esse mangá que eu estaria fazendo seria meu primeiro mangá, então ele seria um teste, então eu resolvi pegar essa história maior que eu tinha e fazer uma spin-off dela, criando uma outra história baseada no mesmo universo, mas que fosse mais curta, vamos dizer assim, para mim poder treinar e ver o quanto eu consigo ir longe com o meu mangá. Se você ainda não leu, eu vou deixar aí na descrição para você dar uma olhadinha antes de continuar esse vídeo, porque vai fazer mais sentido se você ler antes. Então o primeiro erro que eu quero apontar aqui seria o cenário simples. Cenário foi uma coisa que eu tive muita dificuldade para fazer. Realmente é um negócio muito complexo e que, na verdade, eu nem imaginaria que eu teria tanto problema assim. Eu já sabia que eu seria inexperiente com cenários, mas eu achei que eu ia conseguir dar uma desenrolada ali na... Pô, esse prédio do meio, assim, de fato, eu já sabia que eu seria inexperiente. Tá meio pra fora, né? Ele tá pra lá, né? Só tá saindo. A entrada do nightclub ali também não tá pegando muito. Tá bem chapado. Amador. Né? Sim. Com cenários, mas eu achei que eu ia conseguir dar uma desenrolada ali na hora, mas não foi isso que aconteceu. E foi pior ainda porque eu, muito inteligente, eu resolvi fazer uma história baseada no mundo cyberpunk. E isso por si só já é muito complexo, porque o mundo cyberpunk ele não existe na verdade, né? É completamente irrealista, é imaginário. E por causa disso eu tive muita dificuldade de retratar, eu precisaria retratar. Então, o problema, né? Pra primeira obra... Sei lá, criou muitos problemas, de fato, né? Difícil. Por exemplo, essa imagem aí não tem nada de cyberpunk. Nada que remete ao cyberpunk, eu diria. Porque o cyberpunk é um dos que vai mais exigir cenário, né? Pra você... Exatamente. E aí... É uma história que a ambientação é muito importante. Pois é. Difícil. Muito difícil. Caiu numa armadilha, né? Eu acho que a primeira armadilha que ele caiu foi de fazer um spin-off de outra história que não existe. Tem isso também. Sim, verdade.
mundo cyberpunk. Então eu teria que encher de elementos futuristas, coisas que eu tinha que partir de muita referência ou da minha própria criatividade. E com isso eu sinto que eu não consegui entregar e ficou um negócio ali mais parecendo qualquer rua aí no centro de São Paulo. Por conta disso eu acabei dando uma tapeadinha aí, colocando uns blocos, enfeitando com algumas coisas ali só pra fazer um fundo, mas... E acontece que com a falta dela, com a falta do cenário, acaba que as pessoas não conseguem distinguir em que ambiente elas estão se situando e não tem aquela imersão tão grande. Mas só isso aí que tu já falou, tu já, porra, tá bom pra caralho. Tu percebeu e é, porra, maravilhoso. Na história. O segundo ponto que eu quero apontar aqui de um erro que eu analisei no meu mangá é sobre as screen tones muito abusivas. Pra quem não sabe o que é screen tones é aquelas partes mais acidentadas que você vê no mangá oriental, preto e branco, que parece cinza, mas na verdade eles são vários pontinhos minúsculos que podem ser, na verdade, um pouquinho maiores, tem diversos tamanhos, podem ser mais próximos ou mais distantes, e isso é usado de diversas formas, mas o principal seria fazer um sombreamento, deixar o ambiente mais carregado, mais escuro. E os artistas usam isso de diversas formas, cada mangaka tem o seu estilo de usar screen tones, tem gente que gosta de deixar mais carregado, tem gente que gosta de deixar mais clean, e eu particularmente gosto muito de ler mangá onde as screen tones elas são mais sutis, não são tão abusivas. O cenário, os quadros, eles são mais limpos, fica melhor pra mim a leitura. Porém, mesmo eu gostando desse estilo, eu não consegui aplicar porque eu tive que abusar das screen tones pra deixar mais rico meus quadros, que por detalhe em si só eu não conseguia. Então até mesmo para apontar o primeiro erro, que seria a falta de cenário, o cenário mais simples, eu tive que carregar de screen tones nas partes do cenário para dar uma tapeada e fingir que aquilo é mais detalhe, quando na verdade é só um monte de screen tones jogado ali na tela. E até porque por ser cyberpunk, passar meio que de noite assim, eu tive que carregar para deixar esse aspecto que estava mais escuro. Porém, mesmo assim, eu acabei lendo alguns mangás em que eles conseguem deixar claro que está de noite. É que é muito difícil. Tem uma coisa que é muito difícil. As referências que a gente tem do mangá japonês é o topo. São o que tem de melhor, tá ligado? Tipo, no sentido de você gosta ou não da história, são as pessoas que estão no topo ali, dos mais talentosos, sabe? Aí, porra, é muito difícil. Aí você olha pra aquilo e você tá replicar exatamente aquilo, né? E então, tipo, ele não tá nem olhando pro primeiro capítulo da pessoa, é capítulo 200. Muito complicado, velho. Sim. Muito difícil. Claro que... Você fala isso de Attack on Titan? Attack on Titan sábado da Shonen Jump. Tá de noite, acho que dá pra entender. Sem precisar ficar abusando tanto de screen tones, isso só pela quadrinização ou por outras técnicas na qual eu não tenho afinidade. O terceiro erro que eu quero pontuar aqui seria a falta de linhas de ação. Linhas de ação, pra quem não sabe, eu acho difícil, são aquelas linhas que os mangaka colocam, vários... Porra, calma, cara, porra, eu não preciso... Calma, velho. É o Murata, cara, calma. Riscos ali, às vezes em circular, às vezes horizontal, às vezes vertical, que os mangakas usam principalmente para colocar alguma ação ou alguma tensão. É usado de diversas formas, mas normalmente para colocar mais dinamismo na imagem. E o jogo não me interessa. Absolutamente não me interessa. Eu sinto que em muitos casos eu não consegui aplicar, ou relendo agora eu penso assim, nossa, podia ter carregado um pouquinho mais, ou podia ter colocado linhas de ação. Então, é engraçado. Não sei se exatamente é falta a linha de ação, mas tu olha pra essa página e você sente que tá faltando alguma coisa. E não é tipo, o desenho tá feio, tá ligado? Uhum. Mas de fato tem alguma coisa faltando um dinamismo, né? Sim, parece que tá parado. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa é a parada. Porque o lance do mangá ele te dá falta... mesmo com a falta de movimento, ele te dá a sensação de movimento, né? E aqui parece que realmente é uma foto. Esse de cima, né? Os de baixo também, né? Os de baixo eu até acho que mais, assim. Porque o de baixo, tipo... eu não sei. Eu acho que se for na leitura oriental... porque eu não sei que leitura... Eu não sei qual é o lado. Eu acho que porque se você olhar ali pra imagem de cima ali, tá a espada na... tá a espada na mão esquerda. Ele tem um close aqui. Ele cortou de baixo pra cima, mas não tem a linha... Olha, tem duas coisas esquisitas, porque a linha que tá atrás das costas dela parece que ela tá jogando lá pra cima, não lá pra baixo. E ela tá caindo porque o cara cortou o braço dela. Sacou? Sim. Aí o segundo quadro, o quadro do meio da parte de baixo, ele
tá com o movimento indo pra frente, mas ele não tá mostrando que tá vindo de trás pra frente. Tá mostrando, parece tá que só a espada tá meio que sendo catapultada, assim, né? Ah, entendi. Acho que tá faltando um quadro aí, né? Porque parece que só pula de um bagulho pro outro. Não, acho que a linha de ação que tá errada mesmo. Sim, e esses 3 quadros de braço não são muito linguagem de quadrinho também. Uhum. Normalmente não é assim que você faz uma ação rápida em quadrinho. Só se ele quisesse mostrar uma coisa muito específica, né? Tipo um detalhe de mão, uma parada assim, né? Que não é o caso. Sim. Aqui. Tá caindo. Se o cara cortou o braço dela e ela tá com o corpo indo pra trás, a linha de ação tá mostrando que ela tá caindo rápido. Porque é isso que ele quer mostrar. Tanto que a linha mais grossa tá nas costas dela, tá indo pra baixo a linha. Só que é um pouco esquisito, porque a ação não deveria estar na queda dela, a ação deveria estar no corte, tá ligado? Então a linha deveria estar... Eu acredito que deveria estar no movimento que ele faz com o braço, né? Pra mostrar que ele fez um movimento rápido com o braço. Não na velocidade que ela cai. Porque ela pode cair rápido, cair devagar, ela pode ajoelhar e botar a mão no braço, poder fazer mil coisas, né? Mas o movimento do braço, tipo, você tem noção do que tá sendo feito. Nessa parte ia dar um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de aspecto de movimento. E pra ser sincero, nas poucas partes que eu coloquei, eu achei realmente muito difícil de fazer. E eu vou dar uma desculpinha aqui que pode ser meio fajuta, mas o principal motivo dela é isso daqui. Minha mesa digitalizadora. Ela é muito simples e eu tenho ela há muito tempo, me acompanha há muito tempo em que eu desenho. E pra falar a verdade, ela é muito pequena. Então eu senti muita dificuldade em fazer linhas de ação nela, porque por ser pequena, não tem muito espaço para mim desenhar. E também tem um problema de eu não enxergar aonde eu estou começando e aonde eu vou terminar a fazer a linha, olhando pela tela e desenhando. Eu não consigo, sei lá, bem difícil fazer a linha aqui. E eu fiquei pensando como seria muito mais fácil se eu tivesse uma com LCD, com aquelas telas ali, e que eu desenho na tela e eu vejo... não é desculpa, mas assim, se você tem essa dificuldade, desenha no papel, pezão. Vejo a linha que eu tô traçando. Porém, infelizmente, essas mesas aí são muito caras mesmo. Então, não tem nem como. Pode ser uma grande de uma desculpa fajuta, mas isso daí foi um problema e às vezes por conta disso eu desisti de fazer, porque no final ficou parecendo um monte de linha torta feita por criança. O quarto erro que eu quero apontar seria a quadrinização meio vazia. E isso é causado muito pela minha falta de experiência, muito pela falta do repertório, porque ficou muito quadros parecidos ao meu ver, entendeu? Em várias partes onde eu podia fazer alguma pose diferente, algum ângulo diferente, eu senti que ficou muito monótono. Mas isso eu não tenho muita desculpa, isso é um treinamento que eu tô tentando evoluir aí, de poder fazer mais poses. Isso inclui também pelo fato do cenário, por eu ser meio ignorante na parte de desenhar cenário, então eu evito fazer muitas poses diferentes, muitos ângulos em que eu tenho que pegar o cenário ali no fundo para ter mais impacto. Então eu acabei evitando nesse primeiro capítulo do mangá, mas eu vou evoluindo aí consequentemente. Sim. E por conta disso eu acho que a leitura fica muito monótona e sem graça pela falta desses variações de quadros e coisas do tipo e sem muita criatividade. O quinto e último erro, na verdade devem ter muito mais, mas são os erros que eu apontei, os principais pelo menos, seria na minha concepção a narrativa meio lenta do meu mangá, sabe? Eu sinto que o desenvolvimento da história foi... Não, isso não é problema não, paizão. Isso aí pode ficar tranquilo. O que é lento pra alguns pode ser bom por outros, não tem... Se for narrativa visual, ainda querendo dizer, que eu acho que não, porque senão se encaixaria em outros pontos que ele já colocou, deve ser coisa de roteiro mesmo, né? Foi muito confuso no final. Depende, né? Se ele queria que fosse frenético e lento, aí é um problema mesmo. Mas... de fato, depende da intenção, sim. Quando eu fui relendo, assim, tentando interpretar como se eu fosse a primeira vez lendo, sem eu saber ali do backstory, da história por trás, pra um primeiro capítulo eu achei muito confuso. Eu quis deixar muitas coisas entre linhas ali, e na verdade a pessoa que tá lendo pela primeira vez, que tá conhecendo a obra, ele, de repente, se ele não entender, ele não vai estar nem aí, vai ficar por isso mesmo, entendeu? Eu fiquei muito pensando que, nossa, se eu fazer desse jeito, se eu colocar uma entrelinha aqui, se eu colocar um flashback esquisito aqui, as pessoas vão ficar, nossa, tentando querer saber o mistério, mas na verdade não é assim que acontece, porque as pessoas não estão entretidas, não conhecem os personagens. Fora isso, a parte que eu conto um pouquinho ali do universo meio que fica mais pro meio e pro final, e é jogada meio que do nada, eu acabo contando ali e acaba que as pessoas... Mano, fica tranquilo, é o que mais fazem isso aí. Pode ficar tranquilo.
Todo mangá cansado da Jump faz isso no primeiro capítulo. As pessoas ficam Sim. meio, tipo assim, parece meio jogado, sabe? Então não dá tanta importância, as pessoas não ficam imersas ao universo. Eu sou muito contra isso de Eu explicar odeio. poder no primeiro capítulo. Não faz sentido. Eu não me importo nem um pouco com nada. Por que você tá me explicando poder? Não é andar de Unlock. Parece mais um texto lendo. Quando normalmente era melhor eu ter criado alguma situação para aquela informação ser dita por algum personagem para outro. Isso cria uma imersão maior em quem tá lendo, no leitor lendo aquilo, não sentir que tá sendo jogada para ela a informação. E por conta disso, muitas das informações acabam passando batido porque quem tá lendo acaba não tendo interesse em se aprofundar nela e parar pra pensar, criar ideias e coisas do tipo, como acontece no mangá onde você já tá envolvido com a história por causa de outros fatores. Bom, apesar dessas críticas que eu tô fazendo, na verdade eu gostei muito de fazer o meu mangá, sabe? Foi uma experiência boa e, na verdade, pra ser sincero, pra mim mesmo, isso daí é só um teste. Eu falei que isso daí era um teste. Na verdade, foi muito surpreendente algumas coisas em que eu consegui fazer que eu não conseguiria antes, sabe? Eu evolui muito e pretendo evoluir muito mais. Atualmente eu estou fazendo o segundo capítulo, deve se lançar logo aí, e eu já mudei muitas coisas e eu acredito que vocês vão gostar. Então, Uma coisa que também atrapalha é esse negócio eu estou fazendo o primeiro mangá, já estou fazendo o capítulo 2 dele. Pô, Mas por faz que um one shot, né? Mas o que tem muito disso? É porque não tem onde lançar. Então, tipo, pô, tu não tem o incentivo de, vou mandar esse aqui para um lugar, para outro lugar. Mas aqui tem tem um outro lugar que publica. Então vou mandar para um outro lugar uma outra história, porque talvez eles não vão gostar dessa, mas vão gostar da outra. Não tem esse incentivo, né? Então você fica bitolado de o seu primeiro já vai ser o que tu vai contar por 10 capítulos e aí meio que ninguém lê e a pessoa larga, que é o que acontece na 95% dos casos, né? Sim. Diria até 99, talvez. aguardem. Então eu quero muito que, apesar dos erros que eu tô falando aqui, eu quero muito que você vá e leia o meu mangá. Vai ser muito importante pra mim. Às vezes essa minha autocrítica que eu tenho pode tanto me iludir, tanto negativamente como positivamente. Às vezes eu posso achar que tá uma merda e na verdade nem tá tão ruim assim. Ou às vezes eu posso olhar e falar, caralho, ficou muito foda, mas na verdade não tá tão legal assim, não tá tão foda. Então no começo, onde eu não tenho tantas pessoas pra ler e me dar feedback, é muito difícil de ter essa noção e principalmente pra acabar continuando a seguir com a história, consertando os erros. Então se você tá nesse vídeo aqui, eu gostaria muito. Acho pior ainda você ter muito feedback, viu? Eu acho Feedback de anônimos da internet. Tá na fase de experimentar as coisas ainda, né? Uhum, sim. Muito que você fosse lá e ler e que principalmente você me trazesse. É que essa porra de ter que ficar catalogando, não, né? Mostrando tudo que você faz na sua vida, né? Tem Sim. coisas que... Feedback pode ser o que for, o que você achar. Se achar que uma parte tá ruim, me fala. Se achar que uma parte tá muito boa, também me fala. Eu vou gostar muito. E é isso então, muito obrigado. Eu pretendo trazer novos vídeos aí. Eu quero ver como é que esse vídeo vai desenrolar. Mas eu quero acabar trazendo novos vídeos aí, tanto na parte do meu mangá, como pra outras coisas também envolvendo mangá e anime. Talvez eu fale aí um pouquinho dos mangás que estão saindo aí, que estão meio polêmico, né? Fala um pouquinho ali da minha opinião sobre. Então é isso então. Se possível, curta, compartilha, deixa o seu comentário aí com feedback sobre esse vídeo e também sobre o meu mangá. É nóis, tamo junto. Vou deixar o mangá aí na descrição. Falou, é nóis. Tá aí, ó, bom vídeo aí do nosso amigo Shiga aí. Todo o sucesso do mundo pra ele. Quem quiser ler aí, ó. 6 meses atrás, pô. 6 meses atrás. Como que tá hoje em dia? Então, quem quiser ler aí. Pô, em 6 meses deve ter saído um. Porra, trampo pra caralho. Vamos ver. Isso aqui vale, né? Vale o clique. Só saiu mesmo. Só tem um. Talvez ele tenha se ligado que, né? Vamos ver. Deve ter algum Vamos vídeo ver como é aí que tá o desistir. conteúdo. Não foi, né? Regina Manga BR, tá, desenha melhor que eu em um ano. Meio que morreu. 4 meses já sem lançar. Ficou pelo caminho do nosso querido YouTube Moedor de Carne. É isso? Eu acho que é isso. Vídeo interessante, de fato, muito interessante. Muito obrigado, Amy, Muito obrigado, Amy, por salvar aí o nosso querido Sukiyaki. Vocês ouviram o áudio que a Amy mandou esses dias da voz do Neymar, do Sukiyaki? Não. Não. Depois procura o clipe na Twitch. Muito foda. Ok. Bom, eu vou aproveitar a deixa então, 10 horas, tá bom já. Hoje eu não quero ficar até 5 da manhã não. Então vou aproveitar a deixa
E muito obrigado, Gabriel Guerreiro, muito obrigado, Pedro Ladino.